Bom, e aí galera, beleza? Bom, vamos lá. Mais uma videoaula pra gente começar aqui, tá? Essa videoaula é referente à aula número 3, então a aula da segunda semana de módulo, tá bem? Ela vem juntamente com aquele conteúdo que a gente fez, aquela revisão do exame físico abdominal, com o Dudu aqui de modelo de paciente, tá? Então vamos entrar no nosso primeiro tema teórico, né, da segunda semana. Essa é a aula, videoaula número 3, tá? Então nosso tema da nossa videoaula de hoje é cirrose hepática, hipertensão portal e ascite, né? Obviamente isso é discutido do âmbito da semiologia, ok? Vamos lá. Primeiro então, o que é a cirrose hepática? Bom, primeiro para a gente entender o que é a cirrose hepática, a gente precisa entender o funcionamento do fígado. O fígado é um dos maiores órgãos do corpo humano, né, e tem múltiplas funções, tais como produção de proteínas, como a albumina, produção de fatores de coagulação, então participa ativamente do processo de coagulação sanguínea, além de estoque de energia, de glicogênio, de gliconeogênese e tudo. Então múltiplas funções, além de conjugação da bilirrubina, para excreção da bile e tudo isso. Então ele tem um órgão com múltiplas funções. Toda vez que a gente tem uma perda da função desse órgão, a gente vai ter toda a perda dessas funções e consequentemente os sintomas clínicos decorrentes dessa perda de função. Então vamos lá. O que é a cirrose hepática? A cirrose hepática, a gente tem duas causas principais, que seriam a cirrose hepática alcoólica e a cirrose hepática por vírus, né? Onde a gente tem uma lesão hepatocelular importante pelos vírus da hepatite, gerando uma consequente lesão do hepatócito, da célula hepática, que leva à produção e à formação de fibrose. Então esse hepatócito, que é um hepatócito saudável, se torna um hepatócito fibrosado, um tecido de cicatriz, um tecido sem função. E a gente sabe que quando a gente tem essa fibrose periportal, perivascular, a gente acaba levando a um desarranjo da microarquitetura do fígado. Então os canalículos biliares, os espaços porta e tudo, está tudo comprometido. Então a gente vai ter uma série de alterações semiológicas, uma série de alterações clínicas decorrentes dessa alteração da microarquitetura do fígado, beleza? Então vamos lá. Então quando a gente tem essas lesões continuadas, e o álcool, o etanol faz muito isso também, então são as duas principais causas que a gente tem. Lesão hepatocelular pelo vírus da hepatite B, pelo vírus das hepatites agudas de uma forma geral, e lesão aguda pelo álcool, pelo uso excessivo de etanol, beleza? Essa corrente de lesão, essa quantidade de lesão, esse estímulo para levar a fibrose do hepatócito de forma contínua, vai acabar gerando um fígado que é normal, com hepatócito saudável, para um fígado totalmente doente, um fígado todo fibrosado, onde a gente tem a presença de micro e macronódulos de regeneração. Então o fígado sofre essa lesão e faz uma regeneração. E essa regeneração, esses macronódulos, esses micronódulos de regeneração, acabam por alterando a macro e microarquitetura hepática. E isso vai gerar o quadro clínico compatível com cirrose hepática. Lembrando que nos estágios iniciais da cirrose, a gente pode ter até um fígado normal ou até de tamanho aumentado. Mas com o passar do tempo, com a evolução clínica, a gente já comentou isso no exame físico abdominal, o fígado, como ele está sendo fibrosado e consequentemente sendo agredido e substituindo o hepatócito por tecido fibrótico e cicatriz, ele acaba atrofiando. Então ele acaba diminuindo de tamanho, se torna de consistência endurecida e com as bordas e superfícies irregulares. Mas lembra que no final, no estágio mais avançado da doença, eu tenho um fígado diminuído de tamanho, ou um fígado atrofiado. E se a gente tem essas alterações hepáticas, que alterações clínicas eu consigo ver no meu exame físico que vão me levar a pensar no diagnóstico de cirrose hepática? Vamos lá, são esses principais sintomas aqui. Vamos lá. Eritema palmar, ó, essa hiperemia, esse aumento vascular na região plantar da mão. O que acontece? O paciente com cirrose hepática, ele tem uma alteração do metabolismo do óxido nítrico. Então ele produz muito óxido nítrico. E o óxido nítrico, como a gente bem sabe, ele é vasodilatador. Então ele acaba fazendo uma vasodilatação, principalmente na região palmar, né? E o paciente faz essa manifestação de eritema palmar, assim como o surgimento de telangiectasias, justamente porque é um paciente que tem óxido nítrico em excesso.
Por consequente, o paciente ser vasodilatado por natureza, a gente inclusive tem geralmente a presença de hipotensão. O paciente não tem uma pressão muito alta. O paciente com cirrose hepática tem a pressão ali, geralmente 8, 8 por 6, 8 por 5, assintomático, por conta dele ser um paciente vasodilatado. Algumas vezes até pacientes que eram previamente hipertensos acabam se tornando normotensos depois que desenvolvem cirrose hepática, justamente por essa maior quantidade de dióxido nítrico circulante. Então a gente tem a presença de telangiectasias, eritema palmar, aqui icterícia, coloração de pigmento amarelado da pele pelo acúmulo de bilirrubina, aqui principalmente visível na esclera, né, do paciente. A gente pode também ver no frênulo lingual. Isso acontece justamente por conta do desarranjo da microarquitetura. Imagina, onde eu fazia meus canalículos biliares entre os hepatócitos, onde eu drenava a minha bile, eu acabo conjugando, onde eu drenava a bilirrubina, eu acabo conjugando a bilirrubina. Só que essa microarquitetura impede a drenagem para eu excretar isso aí. Então eu acabo acumulando esse pigmento e acabo me tornando ictérico. Então o paciente com o passar da doença acaba evoluindo com icterícia, beleza? Vamos lá. Também surge o baqueteamento digital, isso não é só comum no paciente cirrótico, isso é comum de doenças terminais de uma forma geral. O paciente com insuficiência cardíaca grave pode evoluir com baqueteamento digital ou coiloníquia, que é essa unha em colher, que a gente pode usar esse termo semiológico também. Pacientes com DPOC importante, hipoxemia crônica, todos esses pacientes podem evoluir com um baqueteamento digital. Ok? Ginecomastia, então a presença de ginecomastia. O que acontece? O fígado também é responsável pelo metabolismo do estrogênio. Então, se eu tenho um fígado que perdeu sua função, eu acabo tendo dificuldade de metabolizar o estrogênio e acabo tendo um acúmulo de estrogênio no paciente do sexo masculino. E isso pode gerar ginecomastia nos meus pacientes, beleza? E a CIT. A CIT, na verdade, é uma consequência direta da hipertensão portal. A gente vai acabar falando isso mais para frente, quando a gente entrar no tópico de hipertensão portal, mas a CIT acaba sendo uma manifestação sinal cardinal de hipertensão portal que está presente nos pacientes cirróticos, beleza? Além disso, a gente tem fenômenos hemorrágicos, porque eu não tenho a síntese de fatores de coagulação, então eu posso ter uma tendência a sangramentos, ok? E acabo tendo também a presença de edemas periféricos. Por quê? A gente disse anteriormente que o fígado é responsável por produzir albumina e proteínas. E a gente sabe que a albumina dentro da corrente sanguínea, ela faz a nossa pressão oncótica, então ela permanece o plasma para dentro do vaso. Se eu tenho uma hipoalbuminemia, porque o meu fígado não está produzindo adequadamente, eu acabo tendo extravasamento de plasma, de líquido, para as extremidades. Então é um paciente que tem edema periférico, ok? Então tem esses estigmas de hepatopatia crônica, além do edema periférico. Aqui, outra coisa muito interessante, o fígado também é responsável pelo metabolismo da amônia, tá? Quando eu tenho um fígado cirrótico, eu não tenho esse metabolismo, eu tenho um comprometimento desse metabolismo. E a amônia, principalmente quando em excesso no nosso organismo, gera um quadro chamado encefalopatia hepática, ela tem uma toxicidade neuronal. Então eu acabo tendo alterações neurológicas no meu paciente, denominadas encefalopatia hepática pelo acúmulo de amônia, beleza? Pelo acúmulo de amônia no meu organismo. E como é que a gente pesquisa isso? A gente pesquisa isso através do flapping, ou asterix, né? Que é esse tremor semelhante ao bater de asas, que é o flapping, ok? E como a gente pesquisa esse flapping? Logo já vou colocar um videozinho no YouTube. Aqui só para a gente delimitar que a gente tem 3 graus de encefalopatia hepática, tá? Que isso aqui varia, ó, do grau 1, que é um grau mais leve, o paciente tem só alteração do comportamento e do ritmo sono-vigília, está trocando o dia pela noite, tem mais sonolência, alterna a sonolência com euforia, mas geralmente ele não tem flapping, não tem o sinal do bater de asas com as mãos. No grau 2, a gente já começa um pouquinho, aumenta mais a sonolência e aqui a gente já tem o aparecimento de flapping, tá? No grau 3, o paciente dorme a maior parte do tempo, né? Mas responde a estímulos verbais, está sempre confuso, voz arrestada e está com flapping bem evidente. E aqui no grau 4, a apresentação clínica mais grave, eu tenho um doente comatoso, podendo responder ou não ao estímulo doloroso e já não tenho nem mais a presença de flapping, ok? Então esses são os graus, varia de uma alteração leve até o estado comatoso. Lembrando que o flapping entra no grau 2, ok?
Então agora vamos ver um vídeo que a gente mostra a pesquisa do flap, tá? Observe que o examinador hiperestende a mão do paciente e ele faz os movimentos de flapping, movimento de bater de asa. E essa é a técnica para a gente fazer a avaliação desse paciente. Então já falamos das apresentações clínicas, dos sinais semiológicos do paciente cirrótico. E aqui eu queria chamar a atenção para esse esquema aqui, porque a gente vai conseguir entender alguns outros esquemas, alguns outros sintomas das patologias que aqui a gente vai continuar comentando através desses esquemas, pela circulação portal. Vamos lá. Então, dentro do nosso fígado aqui cirrótico, a presença de micro e macronódulos de regeneração, então a gente tem uma alteração de toda a arquitetura da drenagem da veia porta aqui. Então, o que acontece? Como tenho fibrose, eu tenho uma maior dificuldade dessa drenagem do meu sistema porta. Então, eu acabo gerando uma hipertensão portal, porque está mais difícil, está tudo fibrosado. Os caminhos estão todos apertados por fibrose, está tudo desarranjado. Um canalículo que era reto agora está tortuoso. Então eu tenho uma hipertensão portal que eu começo a fazer no meu sistema porta para baixo. Então tudo que não entra no fígado acaba gerando uma hipertensão para baixo do meu sistema. Mas olha que interessante, a gente tem drenando aqui, ó, olha a veia esplênica aqui, ó, vem direto para a veia porta. Opa, veia esplênica, veias gástricas superiores aqui, olha que interessante, desagam direto na veia porta. Então eu estou comentando para vocês que tudo que está aqui para baixo está gerando um aumento da pressão no sistema porta. E tudo isso que drena para a veia porta também está gerando um aumento de pressão. Então vejam bem, se eu tenho uma hipertensão portal, quais seriam meus sinais cardinais de uma hipertensão portal? Veja bem, veia esplênica, eu vou ter um aumento, eu tenho muito sangue aqui, uma hipertensão aqui, eu vou ter uma esplenomegalia. Meu baço vai estar aumentado de tamanho por conta dessa drenagem prejudicada. Então, um dos sinais de hipertensão portal, esplenomegalia, um dos sinais cardinais, são 4, tá? Então, um sinal cardinal, esplenomegalia. Segundo, ó, essas veias gástricas superiores aqui, ó, a gente consegue ver que eles pegam uma porção do esôfago, que chega no meu estômago. Nossa, imagina, vasos engurgitados no meu esôfago. Como é que é o nome disso? Varizes esofágicas, porque são tributárias aqui da veia porta. Então, o segundo sinal cardinal de hipertensão portal, surgimento de varizes esofágicas. E aqui a gente vai comentar na próxima aula, que é de hemorragia digestiva, é um fator de risco para se romper e gerar uma hemorragia digestiva alta, varicosa, né? Então vamos lá, já falamos esplenomegalia, 4 sinais cardinais de hipertensão portal, esplenomegalia, presença de varizes esofágicas, beleza? E aqui, ó, imagina, a gente sabe que quais são os determinantes de eu manter o meu sangue, o meu plasma dentro do meu vaso. Eu tenho essa diferença entre pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a pressão dentro do meu vaso que joga esse plasma para fora. E a pressão oncótica, que é de proteína, ou seja, albumina, que joga esse plasma que foi para fora do vaso para dentro. Então puxa isso para dentro. Então eu estou falando para vocês que tem um paciente com hipertensão portal, então o aumento da pressão que está aqui dentro, o aumento da pressão hidrostática está presente, e eu tenho um paciente que também tem hipoalbuminemia circulante, porque ele não produz tanta albumina. Então ele tem um aumento da pressão hidrostática e uma diminuição da pressão oncótica. Isso faz com que o plasma extravase para o peritônio dele e gere um quadro que vocês conhecem, denominado ascite, que é um outro sinal cardinal de hipertensão portal. Então já falamos de 3, esplenomegalia, presença de ascite, que ocorre devido ao aumento da pressão hidrostática pela hipertensão portal e diminuição da pressão oncótica pela diminuição de proteína, de albuminemia, de albumina no sangue, presença de varizes esofágicas, tá? E essas veias tributárias acabam engurgitando também as veias superficiais do abdômen, da pele subcutâneas, né? E isso dá o nome da nossa circulação em cabeça de medusa, nosso caput medusae, eles chamam em latim, né? Circulação em cabeça de medula, circulação colateral. Então, com isso, a gente fecha os 4 sinais cardinais de hipertensão portal, beleza? Próximo slide aqui para a gente exemplificar, ó. Circulação colateral, cabeça de medusa, a gente tem bastante circulação colateral pelos vasos engurgitados. O sangue que não vai pelo sistema porta tem que arrumar outros vasos para ele fazer o seu caminho. Então acaba fazendo nos vasos superficiais do abdômen. Então tem aqui, ó, circulação em cabeça de medusa, sinal cardinal número 1. Presença de varizes esofágicas, então a presença de varizes engurgitadas dentro do meu esôfago.
É lógico que isso aqui é uma endoscopia, então eu preciso fazer esse diagnóstico via endoscópica, tá? E isso aqui é fator de risco para romper e para gerar a hemorragia digestiva alta, tipo varicosa, né? É um sangramento importante, dramático e que a gente vê muito na nossa prática clínica. Esplenomegalia, que a gente viu que a veia esplênica ali é tributária do sistema porta, então se eu tenho o sistema porta engurgitado, eu acabo gerando esplenomegalia. E a nossa ascite, pelaquela questão que a gente já discutiu da pressão hidrostática por pressão oncótica, beleza? E uma coisa interessante para a gente comentar, então, que acaba gerando na clínica e nos exames laboratoriais do paciente cirrótico. A gente sabe que o baço é aquele órgão responsável principalmente pela hemocaterese, ou seja, pela degradação de hemácias, pela degradação de plaquetas, onde sofre a apoptose de plaquetas. Ele limpa o sangue das células velhas para substituir, para a medula substituir por células novas. Então, aquelas células que estão morrendo, o baço faz a hemocaterese. Se eu tenho uma esplenomegalia, eu acabo tendo uma hiperfuncionalidade do baço, que é denominado o nome de hiperesplenismo. Esplenomegalia é uma coisa, hiperesplenismo é a função do baço. Então, geralmente, quando eu vou avaliar meu paciente com cirrose, geralmente eu tenho uma certa anemia e uma certa plaquetopenia. A plaqueta vai estar baixa no meu paciente nos exames laboratoriais, beleza? Mas lembrando que esses são os 4 sinais cardinais de hipertensão portal, e a gente entendeu que eles surgem justamente por conta dessa representação esquemática aqui. Ok? Falando um pouquinho, voltando a falar de ascite, que a gente precisa... Esse é o último tema da aula, né? De ascite a gente discutiu um pouquinho sobre ascite. A gente já comentou quando a gente fez a revisão geral do exame físico do abdômen quais são as manobras que a gente tem para ascite, a gente demonstrou aqui no Dudu. Então a gente tem aqui a pesquisa de massa 6 móvel, lembrando que a massa 6 móvel é o paciente com ascite moderada. Não adianta eu ter uma ascite totalmente volumosa, que senão vai estar tudo maciço. Então eu não tenho massa 6 para mover, vou estar com a barriga cheia de água, vou estar com ela difusamente maciça, né? Então moderado tamanho, semicírculo de Skoda também moderado, e o sinal de biparote quando eu tenho uma ascite de grande volume, beleza? Então essas são as manobras que a gente já havia discutido anteriormente. Sempre que a gente está diante geralmente de uma ascite, o que a gente precisa fazer? A gente precisa funcionar esse líquido ascítico para eu analisar quais são as características desse líquido ascítico. Isso pode me gerar informações importantes. Nossa, estou diante de realmente uma ascite que sugere uma cirrose? Estou diante de uma ascite bacteriana, uma ascite purulenta? Estou diante de uma ascite tuberculosa, de uma ascite pancreática? Eu preciso saber, porque a gente tem outras causas de ascite, como eu citei aqui anteriormente. Então a gente faz um procedimento denominado paracentese, tá? Que é justamente a gente fazer a drenagem desse líquido ascítico. O foco de inserção é um procedimento cirúrgico à beira-leito, de pequena cirurgia, onde eu faço antisepsia, obviamente, anestesia local, faço um botão anestésico aqui, e eu traço uma linha semelhante ao ponto de McBurney, semelhante ao ponto apedicular, só que do lado esquerdo. Eu traço uma linha entre o umbigo do meu paciente e a crista ilíaca antero-superior, traço essa linha reta, divido em 3/3 na junção entre o segundo e o terceiro terço, é onde eu vou entrar com minha agulha. Então eu entrei com minha agulha e tive acesso à cavidade peritoneal e eu vou fazer a drenagem desse líquido ascítico, tá? Existem paracenteses diagnósticas, onde eu tiro só um pouquinho de líquido para avaliação, e existe a paracentese de alívio, onde eu vou tirar muitos litros. Vou deixar aqui o sistema em drenagem, vou colocar um caninho aqui, vou ir trocando os drenos e vou drenando assim. Eu já fiz uma paracentese de 16 litros, por exemplo. Tem paracentese de alívio, que a gente faz paracenteses de bastante volume, tá? Então a gente faz esse procedimento para a gente analisar a característica desse líquido ascítico. E essa característica que a gente vê no líquido ascítico, a gente consegue ter algumas alterações e algumas informações importantes para direcionar o nosso tipo de ascite, beleza? A primeira coisa é no visual. A gente fazendo a drenagem do líquido ascítico, existem principalmente esses 3 tipos que a gente consegue. Aqui não seria muito não seria muito visualmente, não, é mais exame laboratorial. Mas a gente teria uma ascite, a gente pode ter uma ascite hemática. A ascite do cirrótico normal é um líquido amarelo citrino, tá? Semelhante à urina, líquido de temperatura aumentada, semelhante à urina, amarelo citrino. Essa é a característica normal. Mas em algumas situações eu posso ter uma ascite hemática. Algumas vezes eu posso ter uma ascite purulenta. Ou algumas situações eu posso fazer minha dosagem no meus exames laboratoriais na ascite e ter um aumento de amilase, beleza?
Então aguarde alguns conceitos. Toda vez que eu faço uma punção, logicamente que eu tenho que descartar que não foi um acidente de punção, que eu fiz o meu procedimento sem acidente de punção e eu estou drenando ali, a minha CIT está de característica hemática, ou seja, de característica sanguinolenta. O líquido, em vez de estar amarelo citrino, ele está vermelho. Então guardem isso para a vida. Toda vez que eu faço uma drenagem de uma cavidade fechada, seja ela qual for, e eu tiver a presença do meu líquido aqui drenado, for de característica hemática, eu vou pensar em neoplasias. Então, por exemplo, fiz a drenagem torácica aqui e saiu um derrame pleural hemático, de característica hemática. Eu vou pensar em um paciente tabagista e tudo. Vou pensar que isso pode ter um derrame pleural neoplásico. Então, toda vez que eu tenho uma CIT hemática, a minha patologia que tem que estar lá na minha cabeça é neoplasia, beleza? A CIT purulenta, aqui bem tranquilo. Se eu tenho uma CIT purulenta, a primeira coisa que eu vou pensar é que tem pus dentro dessa barriga. Se eu tenho pus dentro dessa barriga, minha primeira hipótese é uma infecção bacteriana. Então, tenho presença de bactéria naquela CIT, uma CIT bacteriana, uma presença de bactérias nessa CIT. E, por último aqui, para a gente pensar, a CIT com hiperamilasemia. Dosei a amilase do meu líquido acítico está muito elevado. A gente sabe que o nosso pâncreas produz lipase, tem as enzimas lipase e amilase. Então, quando a gente tem uma lesão pancreática, ou seja, uma CIT pancreática, por exemplo, eu vou ter a eliminação dessas enzimas na minha própria líquido acítico. Então, eu tenho uma hiperamilasemia nesse líquido acítico, então isso fala a favor de uma CIT pancreática, beleza? Isso visualizando. O que é importante para eu avaliar de laboratório na minha CIT? Bom, primeira coisa, celularidade. Se eu tenho um líquido acítico com muita célula inflamatória, muito neutrófilo, muito polimorfo nucleares, eu vou pensar numa CIT bacteriana. Se eu tiver uma CIT sem célula, eu não vou pensar que tem bactéria ali. Proteína na minha CIT, poxa, célula é proteína, célula acaba gerando proteína. Então eu vou olhar, checar no meu líquido acítico se eu tenho muita célula, se tem proteína ali, se ela está rica em proteína ou não. Glicose, a gente sabe que bactéria, o alimento metabólico de bactéria é glicose. Então, se eu doso, por exemplo, uma glicose no meu líquido acítico e a glicose está baixa, opa, tem alguém ali dentro do meu líquido acítico que está consumindo glicose. Vamos me direcionar de novo para uma CIT bacteriana, ok? DHL, isso fala também a favor de lesão celular. Se eu tiver uma lesão celular, alguma celularidade aumentada, geralmente eu tenho um DHL aumentado. Amilase aqui, ó, para a gente fazer o diagnóstico diferencial da CIT pancreática, tá? E ADA, não sei se vocês já ouviram falar de ADA. ADA é uma enzima chamada adenina deaminase. É uma enzima presente nos derrames pleurais ou ascites tuberculosas. Toda vez que eu tenho, por exemplo, estou em suspeita que é um derrame pleural de tuberculose ou uma ascite tuberculose, porque existe tuberculose peritoneal, isso pode acontecer, isso existe. Eu posso dosar essa enzima, a adenina deaminase. Se ela tiver aumentada, eu penso numa ascite tuberculosa, posso ter uma tuberculose peritoneal, tá? Assim como na pleura e tudo, essa enzima aqui geralmente remete à tuberculose. Então esses são os exames básicos de uma CIT e as características que a gente tem que direcionar para a gente pensar nas diferentes hipóteses diagnósticas. Bom, galera, basicamente essa é a nossa discussão, que a gente também faz beira-leito no intra-hospitalar. Bom, então essa foi a aula de cirrose, a parte semiológica da cirrose, hipertensão portal e ascite, tá? Esse é o tema dos TACs da segunda semana de vocês, e a gente se vê na videoconferência para tirar as dúvidas. Espero que tenham aproveitado essa aula. Até breve.